A história de Mefibosete não é apenas sobre um homem aleijado em Lodebar. É sobre linhagens quebradas, quedas inesperadas e promessas que atravessaram séculos. Era uma manhã comum em Gibeá. O sol atravessava cortinados de linho, guardas marchavam nos corredores e tudo parecia estável. Mas a aparente normalidade escondia rachaduras. Generais se reuniam em segredo. O reino de Saul já tremia. No meio desse cenário, uma criança brincava entre colunas douradas. Pequeno, inocente, Mefibosete transformava panos em espadas e corredores em fortalezas. Ele ainda não sabia, mas carregava nas veias a tensão de duas histórias. O legado de Saul, o primeiro rei de Israel. O pacto de Jonatas com Davi, o pastor escolhido por Deus para reinar. A última batalha de Saul se aproximava. Enquanto o sangue manchava o campo, no palácio ecoava a notícia que ninguém queria ouvir. Saul está morto. Jonatas também. O palácio mergulhou em caos. Na pressa de fugir, a babá tomou o menino nos braços e correu pelos corredores. Mas tropeçou. Mefibosete caiu. Naquele instante, não perdeu apenas o movimento das pernas. Perdeu a coroa, o futuro, a liberdade e a identidade. De príncipe herdeiro tornou-se fugitivo. Foi levado para Lodebar, um lugar cujo nome significa sem pasto, sem palavra, sem esperança. Lá vivia escondido em meio ao pó, longe das promessas, longe das cortes, longe dos olhares. Cresceu entre paredes pobres, alimentado pela lembrança do que já tinha sido. Perguntava a si mesmo: será que Deus ainda se lembra de mim? Enquanto Mefibosete se via esquecido, o céu ainda escrevia sua história. Em Jerusalém, Davi reinava em paz. E numa noite silenciosa, a memória de um pacto o inquietou. Prometa-me que será bondoso com a minha descendência, mesmo quando eu não estiver mais aqui. Palavras de Jonatas. Na manhã seguinte, Davi perguntou diante de seus servos: resta ainda alguém da casa de Saul a quem eu possa mostrar bondade por amor a Jonatas? A resposta foi inesperada. Ah, sim, um filho de Jonatas, aleijado dos pés, vive em Lodebar. Davi não perguntou se ele era útil, forte ou digno. Apenas disse: tragam-no à minha presença. A comitiva real avançou pelo deserto. Soldados bateram à porta de uma casa simples em Lodebar. Mefibosete, filho de Jonatas, o rei Davi quer vê-lo. O coração dele disparou. Medo, culpa, vergonha. Pensava: agora é o fim. Vão me matar. Mas não havia para onde fugir. Foi levado a Jerusalém, não para julgamento, mas para reencontro. Diante do trono, Mefibosete se prostrou ao chão e disse: quem é o teu servo para que olhes para um cão morto como eu? Mas o rei o chamou pelo nome, e em vez de condenação, ouviu: você comerá pão à minha mesa todos os dias da sua vida. Na mesa do rei, ninguém via seus pés quebrados. Ali só se via sua restauração. A história de Mefibosete não ficou presa no passado. Ela é um espelho para nós. Quantos de nós carregamos quedas que não causamos? Quantos vivemos em nossos próprios Lodebares, lugares de silêncio, vergonha e esquecimento? Mas assim como Davi se lembrou de Jonatas, existe um rei que ainda se lembra de nós. Um rei que não pergunta se somos dignos, fortes ou perfeitos. Ele apenas chama: tragam-no à minha presença. E diante dele, nossos traumas não falam mais alto que sua promessa, porque na mesa do rei não se veem as feridas, se vê apenas graça. Você acabou de visitar a sala 777, onde mistérios, histórias e revelações ganham vida. Continue desvendando mais desses segredos com o material especial que deixei na descrição do vídeo.